Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai aprender a identificar os ritmos na parada cardiorrespiratória, identificando eles pelo monitor. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. E pessoal, só lembrando, eu também tenho um canal secundário onde eu falo sobre alimentação saudável, rotina de exercícios físicos e mudança de estilo de vida. Passe lá e confiram. Então vamos lá! Na assistência durante a parada cardiorrespiratória, a gente precisa saber identificar os ritmos pelo monitor. Não vai dar tempo da gente fazer o eletrocardiograma de 12 derivações nesse perfil de paciente. Isso porque é totalmente errado você fazer esse tipo de exame nesse paciente durante a parada cardíaca. Isso porque você tem que fazer a massagem cardíaca, fazer vários procedimentos e não vai ter tempo hábil para você fazer esse tipo de exame. Depois, quando o paciente retornar com a circulação espontânea, aí sim você deve fazer o eletrocardiograma de 12 derivações nele. Mas antes disso, durante a assistência na parada cardíaca, você não deve fazê-lo. E essa então é a primeira grande dificuldade. Você vai precisar gravar visualmente o padrão de ondas para saber identificar o ritmo somente olhando pelo monitor. Então esse vídeo vai ser bem legal por causa disso. Aqui você vai poder memorizar visualmente os padrões de ondas para identificar o ritmo pelo monitor durante a parada cardíaca. Basicamente, a gente vai ter 4 tipos de ritmos: a assistolia, a atividade elétrica sem pulso, a taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular. Os dois primeiros, eles não são passíveis de choque, enquanto que os dois últimos são passíveis de choque. Existe também um outro tipo de ritmo que eu vou falar aqui no final desse vídeo, que se chama torsade de Poix, e ele é muito semelhante ao padrão da fibrilação ventricular, mas tem umas diferenças que a gente pode notar para fazer essa diferenciação. No final do vídeo eu vou falar sobre elas. E o primeiro ritmo que a gente vai conhecer é a assistolia. Esse ritmo é bem fácil de se identificar. Ele é basicamente uma linha isoelétrica. Ele é também o ritmo de degeneração final dos outros ritmos na parada cardíaca. Ou seja, todos os outros ritmos tendem a degenerar para esse. E um ponto muito importante, sempre que você identificar uma linha isoelétrica no monitor, você tem que fazer 3 coisas. Primeiro, você tem que checar a conexão e a posição dos eletrodos. Segundo, você tem que aumentar o ganho, porque às vezes existe sim um complexo QRS naquele traçado, porém ele está de baixa amplitude. E ao você aumentar a amplitude, você vai conseguir identificá-los. E terceiro, você tem que mudar a derivação e checar também se existe linha isoelétrica em outra derivação. Isso porque, às vezes, existe sim uma atividade elétrica, porém naquele eixo ela não está visível. Então, ao você mudar a derivação, você vai mudar o eixo, aí você sim consegue identificá-lo. Se você estiver monitorizando com as pás, o que você vai basicamente fazer é mudar o eixo de monitorização das pás em 90 graus, dessa mesma forma que a gente está mostrando nessa figura. Então, ao se fazer esses 3 passos, se a linha isoelétrica se persistir, aí sim você deve considerar uma assistolia. O próximo ritmo é a atividade elétrica sem pulso ou AESP. Nesse tipo de ritmo, você vai identificar basicamente um eletrocardiograma normal. Você consegue identificar a onda P, o complexo QRS e a onda T, e eles acontecendo todos de modo regular. Porém, o ponto mais importante aqui é que o paciente não tem pulso, o paciente está em parada cardíaca. E outra coisa é que geralmente ele acontece de modo mais bradicárdico, geralmente numa frequência menor do que 50 batimentos por minuto. Então são essas características desse tipo de ritmo, e visualmente ele é bem fácil de se identificar. O próximo ritmo é a taquicardia ventricular sem pulso. Nesse tipo de ritmo, a gente tem que prestar atenção no complexo QRS, porque ele vai estar alargado. A frequência cardíaca vai estar acima de 100 batimentos por minuto e é sempre bom lembrar que o paciente não tem pulso, o paciente está em parada cardíaca. E essas são basicamente as características desse tipo de ritmo. Visualmente, ela também não é difícil da gente saber identificar. E o último tipo de ritmo é a fibrilação ventricular. Nesse caso,
o traçado no monitor ele fica totalmente caótico. É uma série de ondas descoordenadas, sem padrão nenhum. Muitas vezes vai lembrar um rabisco. E se você tiver alguma dificuldade em identificar esse tipo de ritmo, você pode fazer então por exclusão. Se você olhou para aquele traçado e ele não lembrar uma assistolia, não lembrar uma atividade elétrica sem pulso e não for compatível com TV, então provavelmente você está diante de uma fibrilação ventricular. E por fim, vale muito a gente lembrar da torsade de Poix. Esse tipo de ritmo ele é muito parecido com a fibrilação ventricular pelo monitor. Porém, uma coisa que a gente pode notar para fazer a diferenciação entre eles é o seguinte: na torsade de Poix a gente consegue notar uma oscilação cíclica do padrão de amplitude das ondas. E isso então pode fazer a diferenciação dessas duas condições. É bem interessante a gente fazer o diagnóstico diferencial dessas duas condições, porque na torsade de Poix a conduta é diferente. Além do choque, a gente tem que fazer o sulfato de magnésio de 1 a 2 gramas endovenoso, porque isso vai acabar com a recorrência desse tipo de arritmia. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E a intenção desse vídeo foi reforçar essa memorização visual dos ritmos na parada cardiorrespiratória, para que você possa rapidamente olhar no monitor e saber identificar rapidamente qual tipo de ritmo o paciente está e assim prestar uma assistência mais adequada. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, deixar suas críticas e comentários e de também acompanhar toda essa sequência de aulas que a gente tem aqui no canal sobre o ACLS. Um grande abraço e até os próximos vídeos!